Mais uma vez, bom dia a todos. Bom, pessoal, a ideia da aula de hoje é nós fazermos um experimento com a UART, tá? E nós vamos fazer em algumas etapas, tá? Então vamos ver até onde a gente consegue chegar na aula de hoje e o que não for possível ser feito durante a aula, nós vamos passar para como exercício, né, para que esteja pronto até a aula que vem, tá? Então, eu vou deixar, a partir de hoje, já vou deixar a plataforma, como falei para vocês, as placas conectadas, tá? Depois da aula eu vou rearranjar as placas num local mais definitivo. Eu não sei se, vamos ver se a câmera vai funcionar aqui, peraí. Estão vendo aí, pessoal, a placa? Sim. Tá, Sim. então nós Tem. vamos usar essa plataforma. Aqui está a Raspberry que vocês têm acesso, tá? Eu ainda não, o NGROK não está ligado nesse minuto, eu vou ligar já já. Então essa é a placa que vocês têm acesso, essa aqui é uma segunda placa que eu estou fazendo testes, mas nós vamos usar as duas e depois, a partir da outra semana, eu vou colocar um setup aqui que vão ter várias ao mesmo tempo. Então só para vocês terem uma noção, tá? Então voltando aqui, é, então hoje o que nós vamos fazer? Eu vou colocar para vocês, eu vou compartilhar aqui minha tela e mostrar para vocês um pouco das referências que eu já coloquei lá no Moodle. Então olha só, lá no Moodle, vocês estão vendo a tela, pessoal? Aham. Tá. Sim. Sim, Lá no professor. Moodle, Sim. abaixo das aulas gravadas tem os slides das aulas. Acho que eu não coloquei slides do Art, né? Não, eu coloquei esse recurso sistema Linux, não é isso? Acho que não tinha slide nesse da UART específico, né? Tá, que é o recurso, é a sequência desse aqui. Tá. E aqui embaixo eu comecei a colocar algumas referências da RESP. Aqui é a documentação oficial da RESP, então essa página aqui onde você tem o geral, tá? A instalação, user guide, tal, configuração. E aqui tem uma série de coisas interessantes. Então, hardware, OS, aqui vocês vão fundo aí. Tenho a pinagem das placas RESP, que eu já mostrei para vocês anteriormente. Então, esse site aqui, ele mostra, né, a pinagem de acordo aqui com o modelo da Raspberry, e aqui você pode, né, ressaltar o que você quer usar. E, por exemplo, aqui é o ART, esses dois pinos, o I2C, né, aí são todos esses aqui que são usados, e assim por diante. Então, nós temos um pouco aqui da pinagem que vocês podem usar como referência. E além disso, eu coloquei os links específicos dos tutoriais, tá, da UART. Então, esse aqui é específico lá da configuração. Isso aqui é a documentação oficial do Raspberry Pi, então ele vai mais a fundo na, na, na descrição, né, do próprio... Estou entrando aqui, ó, na descrição do hardware, tá? Então mostrando aquilo que eu já mostrei para vocês, né? As versões 0, 1, 2, 3 do Raspberry Pi, eles têm 2 watts, a versão 4 já tem 6 watts, e aqui um pouco da descrição, da configuração, tá? E como fazer a configuração da UART. Essa configuração eu já fiz porque tem que reiniciar a RESP, tá? Então eu vou mostrar de novo aqui para vocês, mas assim, eu estou meio que fazendo uma visita guiada, né, de vocês na RESP aqui, porque não sei quantos de vocês estão tendo acesso a essa placa, ou se tiveram a oportunidade de adquirir, mas nessa situação, vamos dizer assim, desse semestre, o que eu vou fazer é deixar a plataforma aqui disponível. Então, no caso, vocês não teriam como fazer essa etapa, né, de reset e reconfiguração. Então, eu vou deixar, essa parte eu vou deixar pronta para vocês só acessarem e fazerem os exercícios baseado na configuração já estando pronta. Tá? Mais algumas referências, então aqui exemplo de projeto para acesso ao Art, esse aqui eu já tinha mostrado para vocês também, que é o código de exemplo, né, de acesso ao Art usando C ou C++.
Então aqui ele mostra, né, as dependências necessárias e como criar aqui o acesso. Tá? Esse código já está disponível para vocês também. E aqui um outro tutorial de configuração, porque nesse tutorial ele comenta, né, um outro aspecto, que é a necessidade de desabilitar o console em um outro aspecto lá para a configuração da UART. Então, são links de referência, tá? Essa seção de referência da Raspberry Pi vai crescer, tá? Conforme forem vindo as aulas, eu vou colocar cada vez mais documentação aqui como exemplo, tá? Além de slides e tudo mais ali na pasta de cima. E aqui nos exercícios, nós vamos trabalhar hoje com o exercício de acesso ao ART. Aqui já está o código de exemplo, ele está lá no nosso repositório. Então, está lá, ó, Fundamentos de Sistemas Embarcados. Eu acho que eu não coloquei o link do repositório no Moodle, eu vou colocar lá em cima para vocês o link geral do repositório. Deixa eu até colocar logo aqui. Então, o que acontece? Naquele link, tá? No link aqui de baixo, no código de exemplo, nós temos o código de exemplo, basicamente é uma função main, tá? Não está bem estruturado, isso aqui é um exemplo muito básico, mas nós vamos construir um programa mais bem estruturado, tá? Então esse aqui é o exemplo que eu usei no vídeo, né? Para mostrar para vocês como fazer o acesso ao ART. Aqui a gente já está usando a função open do POSIX, e configurando, né, o acesso. Então, lembrando que os dispositivos que nós vamos usar, né, de comunicação, nesse caso aqui, dispositivos de caractere, nós temos o acesso a eles direto aqui, né, através da função open, e é mais interessante usar a função open do que a função fopen, por exemplo, porque nesse caso eu não tenho atraso na comunicação, né, não tenho nenhuma barreira, não tem buffer entre a biblioteca e o hardware, tá? Aqui é uma função direta, eu mando, ele vai. Então essa é a ideia. Então aqui, abrindo o dispositivo da serial, e aqui eu tenho a opção de abertura para read e write, ou seja, eu estou abrindo para leitura, para escrita, e eu não estou coordenando aqui os delays, então eu estou abrindo sem bloquear, né? Então essas aqui são aquelas flags que eu coloquei lá como exemplo. E o que mais? Bom, aqui ele verifica se a UART abriu, né, se o file descriptor, tá, que nesse caso é só um inteiro, então lembrem disso, não é um file normal, tá, da biblioteca do C. Então aqui é só um arquivo, um file descriptor, um inteiro, né. E aqui é a configuração do dispositivo ART, então essa é a forma com que ele se comunica, né, para configurar o dispositivo em si, com os parâmetros que nós queremos. E uma vez o dispositivo estando configurado, que é esse set attribute aqui, né, você define os atributos, você lê os atributos lá do dispositivo, reconfigurou os bits ou as flags do dispositivo, e aqui a gente definiu os atributos. Então nós configuramos o dispositivo, agora nós podemos escrever alguma coisa na saída, né, usando a função write, nesse file descriptor, que é o ART, e aqui eu passo o endereço do buffer, né, de memória de onde eu quero ler, né, os dados, e aqui a quantidade de dados que eu vou enviar para esse arquivo, né, vamos dizer assim, para essa saída nesse caso. Tá? Então, basicamente é isso, e ele retorna, né, o contador aqui, ele retorna. Se ele retorna menor do que zero, é porque deu um erro na escrita, senão você escreveu aqueles dados na saída. Tá? Aqui eu mostro lá no vídeo dando um sleep, porque o código, né, se eu tiver com o meu processo aqui muito rápido, não dá tempo dos dados trafegarem pelo hardware e fazer o loopback, porque tem todo um atraso, né? Vocês lembrem que o processador está rodando a gigahertz, quer dizer, ele está rodando na RESP aqui, ele está rodando a 1.5 GHz, então é muito rápido. E a UART, nesse caso, inclusive, ela está configurada com baud rate de 115.200. Então, essa é a velocidade de tráfego de cada bit, né? Então, isso é muito lento em relação aos megahertz do processador. Tá? Então, você envia o dado
e, por outro lado, aqui nós vamos receber o dado. Então, eu verifico, né, se ele está habilitado, aqui um código muito simples, e aí eu faço a leitura, faço o read. Né? Então, passo lá o file descriptor, né, o identificador do arquivo que eu abri, na verdade é o do dispositivo, e aqui eu passo o endereço para onde eu quero gravar os dados que eu vou ler. E aqui a quantidade máxima de dados que eu vou ler nessa chamada. Tá? Então eu jogo esses dados no buffer. Mais uma vez, se o length, aqui, o contador, né, de retorno, ele for menor do que zero, significa que deu erro. Se for igual a zero, ele conseguiu acessar o dispositivo, mas ele não teve nada para ser lido, né? E caso contrário, aqui ele recebeu, né, gravou, e aqui eu só estou colocando um /0 no final para ele terminar a string, imprimindo a string recebida. Tá? Então, esse aqui é o comprimento e aqui é a string em si. Né? Claro, que aqui é um array de char, né, vamos dizer assim, que a gente está lendo. Tá? Então, em primeiro lugar, pessoal, eu só descrevendo, né, antes de entrar no exercício em si, vocês entenderam o código da UART, pessoal? Vocês entenderam a ideia do acesso? Ficou alguma dúvida específica em relação a esse item, esse assunto? Professor, Sim, eu só tive uma dúvida do que era o flush que você fez ali na linha 25. fiz um flush na linha 25. Aí que você Aqui, dá um flush, o depois um TC set. Flush, né? Ah, tá, o TC Flush. Deixa eu lembrar o TC Flush, eu sei que é para você passar os dados direto para. Deixa eu lembrar aqui. É para passar os dados direto para o dispositivo. Aqui é o set atributo, aqui é o flush. Eu não lembro se isso aqui tem algum buffer, mas se eu não me engano, ele é o flush para o terminal, para entrada e saída. Vamos olhar junto aqui a documentação. Espera aí. Deixa eu abrir aqui. Não, aqui, ó. Então nós temos aqui, ó. Deixa eu aumentar a letra aqui, que senão nem eu consigo ler. Aqui, ó. Ele é específico da biblioteca do Termius, que a gente está usando. Tá? E aqui, ó, ele é chamado por um processo para pegar todas as entradas, tá? Que são. Deixa eu ver aqui. Tá, basicamente isso aqui você está dando um reset no dispositivo. Tá? Esse flush aqui é um reset no dispositivo. Professor, não é para limpar o flush? O flush ele limpa o que não foi passado, então. Exatamente, ele faz um reset no dispositivo nesse sentido, né? Resetar qualquer dado que esteja na entrada ou na saída do dispositivo. O que está no buffer. Como se fosse no buffer do próprio dispositivo, entendeu? Então Entendi. você descarta aqueles dados que estão lá. Então essa é a ideia desse flush. Então, voltando lá aqui eu estou pegando os atributos, eu estou lendo o dispositivo, né, a configuração, gravando aqui nessa minha struct, aqui configurando, aqui eu dou um flush para zerar o dispositivo, quer dizer, vamos dizer assim, coloco o dispositivo no estado limpo, né, no estado inicial, e aqui eu gravo as configurações no dispositivo. Tá bom? Quem tinha perguntado era o Ezio? Não, fui eu que perguntei, mas ficou claro agora, o Ivan. Ah, Ivan que tinha perguntado. Tá, não, tranquilo. Beleza, pessoal. Então, tranquilo? Ficou claro aí? Aí o Ícaro pergunta, professor, por que não verificar a paridade? Tá? Primeira pergunta. A gente pode configurar a paridade. A gente vai fazer de vários modos, tá, Ícaro? Esse não é o único modo. Aqui a gente está fazendo um exemplo simples, mas a paridade ela é interessante e importante ser verificada. A UART ela é muito vulnerável a problemas. E nós, em breve, vamos não só verificar a paridade,
como vamos também verificar um código de... A gente vai usar um CRC, que é um algoritmo para verificação da consistência dos dados que estão sendo transmitidos. Tá? Então, já já a gente vai configurar de maneira um pouco mais robusta essa comunicação. Tá? Então, assim, esse é só o exemplo inicial, mas daqui a pouco a gente pode incrementar. Aí o João Robson fala, ok, Ícaro. Então, o João Robson, tenho duas dúvidas. O baud rate é escolhido de maneira arbitrária? E se ele fosse maior, o tamanho daquela saída antes de inserir o sleep 1 no código, teria um comprimento possivelmente maior também? Tamanho da saída? Tá. Então, a primeira pergunta, tá, em relação ao baud rate. O baud rate, né, nada mais é do que a velocidade de comunicação. Então, um protocolo serial, né, acho que vocês entenderam isso, basicamente a frequência do clock, do relógio do dispositivo, do computador, que vai estar transmitindo os bits. Então, quando você fala que você está, por exemplo, transmitindo 1 bit por segundo, você fala que você vai colocar o sinal em alto por 1 segundo, e depois desse 1 segundo, o próximo sinal que vier já é o segundo bit, né? Então, se você manter o sinal em alta, o bit 1 era 1, o bit 2 também é 1. No início do terceiro segundo, se você baixa esse valor, né, para 0, por exemplo, ou para o nível baixo do sinal, o terceiro bit vai ser 0, e assim por diante. Então, você está negociando com o dispositivo, né, configurando, falando assim, ó, o que você considera, né, como nível alto ou baixo em cada bit que você vai ler. Tá? Então, essa é a ideia do baud rate, só para recapitular bem rápido. Como é que você define isso? Depende do dispositivo, depende da capacidade de cada dispositivo. Então, tem dispositivos que têm um clock muito baixo e eles não poderiam, né, se comunicar através de um baud rate mais rápido, porque eles não conseguiriam ler e escrever nessa velocidade mais alta. Então, existe a limitação do hardware, às vezes tem um sistema embarcado que não permite. Agora, sim, também tem uma questão de robustez da comunicação, que é o seguinte: de acordo com as possíveis interferências, se você coloca um baud rate muito alto e às vezes o seu canal de comunicação, o fio que comunica um dispositivo no outro, seja muito longo e muito suscetível a interferências eletromagnéticas, tá? Se você colocar o baud rate muito alto, você não consegue se comunicar sem ter muitas falhas. Então, normalmente, se você aumenta muito o baud rate, a velocidade de comunicação, você começa a ter um índice de falhas muito alto. Tá? Então, existe um limite de acordo com cada aplicação. Então, isso vai depender, por exemplo, eu estou comunicando via serial, né? Deixa eu colocar aqui. Eu estou comunicando via serial com um dispositivo local. Então, deixa eu ver se tá ligado aqui, ó. Então, por exemplo, aqui, ó. Aqui eu posso estar com a serial ligado uma porta na outra direto, tá? Então, a interferência da comunicação dessa porta para essa vai ser pequena, porque basicamente é o caminho do processador, o fio que vai daqui, a trilha que vai desse processador para cá, tá? E volta. Tá? Então, esse caminho aqui, ele está dentro da placa. O nível de interferência que eu tenho aqui é relativamente pequeno, tá certo? Agora, a partir do momento que eu peguei esse fio, já fui para outro canto, vim até esse canto aqui e voltei, eu já tenho um outro caminho. Se eu tiver outros fios aqui no meio com interferência eletromagnética, se esse caminho for muito longo, aí eu começo a ter muito problema. O protocolo serial, ele é muito usado na indústria, tá? Por exemplo, para acesso a máquinas, chão de fábrica, automação e controle, e às vezes nós temos fios, né, bem longos, e aí eu estou falando em vários metros de distância. Tá? Então, dependendo do que você quer aplicar, às vezes você quer colocar muitos e muitos metros de distância, né? Aí, óbvio, tem possibilidade de blindar os cabos e uma série de coisas, mas, por exemplo, a gente não pode usar a comunicação serial muito rápida para uma distância muito longa, porque ela pode dar problema. E tem um outro aspecto, que é a questão do... Deixa eu mostrar aqui para vocês.
Na comunicação serial, deixa eu só dar um Google aqui, uma pesquisa, só para vocês verem o padrão que é usado normalmente na comunicação serial. Cadê o cabo serial? Deixa eu colocar aqui, RS-232. Aqui, ó. Esse é um cabo muito padrão na indústria para uso, né, da comunicação serial, que é esse cabo RS-232. Tá? Vocês já devem, não sei se na época de criança, infância de vocês, os mouses eram assim, tá, pessoal? Então, o mouse era com esse cabo aqui. Mas basicamente o que acontece? Nesse protocolo aqui, tá? Aqui na placa Raspberry nós estamos usando um nível de tensão, quer dizer, de energia, de 3.3 volts. É um nível bem baixo. Esse padrão aqui é de mais ou menos 12 volts. Então ele aumenta a tensão bastante, tá, do dispositivo para poder diminuir a interferência na comunicação. E aí, dependendo do circuito eletrônico que você está usando para traduzir essas questões todas, a capacitância, e aí eu não vou entrar muito aí na eletrônica, mas dependendo de tudo isso, você tem ou não condições de acelerar a comunicação. Ficou claro? Deixa eu ver aqui. Cadê o chat? Está aqui. Então, tá, beleza? Então, isso é um problema. Tá? Então, isso é uma questão de engenharia, tá certo? Então, por exemplo, não sei se vocês... Os cabos mais recentes, né? Cabos de comunicação rápida, por exemplo, USB, né? USB-C, Thunderbolt, todos esses cabos, né? Se você precisa, por exemplo, aqui eu tenho um cabo USB-C, ó, bem curtinho, tá vendo? Esse HD é um HD de memória flash. Então eu consigo fazer uma taxa de dados bem alta num comprimento mais curto desse, até 50 centímetros ele funciona bem. Se eu quiser usar, por exemplo, a interface Thunderbolt hoje, que ela é uma comunicação serial, mas muito mais sofisticada do que essa que a gente está fazendo aqui nesse momento, eu não posso exceder meio metro de cabo se eu tenho um cabo desse que é passivo, ou seja, ele é só cobre aqui, da ponta a ponta, só metal. Tá? Aí eu começo a ter que ter um cabo ativo, que é um cabo energizado, que tem que ter um transdutor de fibra ótica daqui para cá. Tá? Ou energizado só pequeno, mas com cobre. Tá? Então você começa a ter comprimentos mais longos. Na indústria, mais uma vez. Tá? Isso aqui eu estou falando de uma conexão Thunderbolt de 40 gigabits, tá, pessoal? Então é super rápido. Tá? É muitas vezes mais rápido do que tudo que a gente está trabalhando aqui. Na indústria, por exemplo, existem empresas que fabricam cabos USB de fibra ótica. Então você consegue fazer um cabo de 50, 100 metros de comprimento. Tá? Mas basicamente um cabo ativo, então não é um cabo só de fio. Ele é um cabo que tem um circuito na ponta, e ele é energizado, é um circuito ativo, e ele traduz o sinal elétrico para um sinal óptico, transmite, e na outra ponta você tem um outro transdutor que transmite o sinal óptico para sinal elétrico de novo. Tá? E esses cabos normalmente são bem caros. Tá? Mas é a necessidade da indústria. Então, só para ampliar um pouquinho a resposta, né, para vocês terem uma noção da computação, que tudo não é tão simples assim. Né? Cabo USB, por exemplo, não pode mais do que 5 metros, um cabo comum já começa a dar muito problema de interferência. Então é isso. Ok? Mais alguma pergunta em relação a isso, pessoal? Falem, pessoal. Alô? Alô, alô. Tem pergunta Professor, não? professor. Tá bom, não tem pergunta não, Tudo né? certo. Professor, Tá, fiquei então... com uma dúvida ali na linha 10, só naquelas duas últimas flags ali, o ou no CTTY e o ND delay ali, o ND delay. Tá. Essas duas flags, ó, deixa eu mostrar aqui no link do exemplo da UART, que eu coloquei aqui no Moodle, tem, deixa eu ver se é esse aqui, ó. É no segundo link, nesse aqui, ó, exemplo de projeto a seção da UART, tá?
Aqui ele explica, tá? Só para já falar, ele já está documentado. Então, o uso desse ou no delay ou non block é a mesma coisa, tá? Os dois querem dizer a mesma coisa. Lembrando, isso aqui está documentado aqui, ó, no fcntl.h, tá? Então, se abrir esse arquivo aqui, você vai ver lá. Mas esse cara aqui, ó, ele habilita o modo não blocante da comunicação. Então, quando você abre desse jeito, você está fazendo uma chamada não blocante. O que é uma chamada não blocante? Vamos lá, Isso a nível de relembrando. sistema operacional? Isso. O que é uma chamada não blocante? Que o processo pode ser colocado em espera? Então, o não blocante ele não é colocado em espera, né? Então, uma chamada blocante no sistema operacional, quando você faz uma chamada blocante, o que você quer dizer? Você quer fazer uma requisição para o sistema operacional e pedir para ele o seguinte, olha, quando você tiver um retorno dessa minha requisição, você me responde. Antes disso, me deixa bloqueado porque eu preciso da resposta para continuar. Então, por exemplo, um fopen é uma chamada blocante. Tá? Por quê? Porque você está dizendo para o sistema operacional que você quer que ele abra um arquivo para você, para escrita, para leitura, seja lá o que for, mas que você só vai continuar a execução do seu código na próxima linha, tá? Depois do fopen, depois que essa chamada for retornada. Ou seja por um erro de o sistema não conseguiu achar o arquivo, ou está com corrupção no disco, qualquer coisa assim, ou que ele conseguiu abrir o arquivo e está aqui o ponteiro para você começar a usar. Tá? Então, isso é uma chamada blocante. Você faz uma requisição, uma solicitação, e você aguarda uma resposta, e enquanto você não tiver essa resposta, não adianta, porque você não vai continuar, não faz sentido continuar. Tá? Nesse caso aqui, nós estamos configurando ele como não blocante, ou seja, é uma coisa imediata. Eu quero ver se naquele instante eu tenho dado. Se eu não tiver dado, por exemplo, tá? Por exemplo, para a leitura, né? Ele já vai me retornar dizendo que não tem, acabou, não tem conversa, entendeu? Ele vai me dar uma resposta imediata. Na escrita a mesma coisa. Então eu já vou escrever sem esperar. Eu vou mandar e vou sem esperar. Então isso significa, se o dispositivo tiver um erro, eu tenho uma resposta imediata que ele teve um erro. Então esse é o non-delay. Tá? Então se tivesse com o cabo desconectado lá e não tivesse essa flag, ele ia ficar esperando lá até alguma coisa acontecer. Isso, aí depende. Tá? Depende, porque isso aqui é a sua comunicação com o sistema operacional, não necessariamente com o duto de comunicação. Então, depende do que você quer. Por exemplo, eu posso fazer uma leitura blocante e eu quero exigir que você só me retorne quando você tiver N bytes disponíveis, entendeu? Essa é uma outra forma. Ah, tá. Tá? Então, essa é uma outra coisa. E o NoCTTY, tá? Nesse caso aqui, ó, como está dizendo aqui, ó, quando isso aqui está definido, tá? E você identifica, né, que você está com um terminal device, ou seja, um dispositivo de terminal, no caso a UART é 1, né? É a função open, tá? Quando isso aqui está configurado desse jeito, a função open aqui, ó, não vai causar, aqui, ó, shall not cause, não vai causar o device de terminal a controlar o seu processo. Tá? Então você não quer que ele controle o seu processo. Porque na prática, o terminal aqui, né, quando a gente abre, por exemplo, a UART, eu posso ter um terminal, eu posso ter alguém enviando dados, né, e controlando o meu processo, mas eu não quero isso nesse caso. Tá? Então tem essa condição aqui. Depois a gente pode ver uma série de variações aí desses parâmetros. Entendi, professor. Tá bem, pessoal? Ok, então podemos começar aqui para a prática? Acho que podemos sim.
Tá. Então, eu vou... Deixa eu ver se eu estou no dispositivo correto aqui. Compartilhar a tela com vocês aqui do terminal da RESP. Opa. Compartilhar a tela aqui do terminal da RESP. Espera aí. Deixa eu só desabilitar aqui a tela. Tá. Vocês estão vendo aqui, pessoal? Sim. Aham. Sim. Tá. Então, a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é lá aquela questão de configuração, né, novamente. Então, nesse caso, eu já configurei. Então, se eu der aqui um sudo respconfig, é isso? Não, deixa eu lembrar como que é o respconfig aqui, peraí. Deixa eu lembrar, o comando é respconfig ou config resp? É respconfig. Tá? Aqui no respconfig eu já defini, ó, interface in options, tá? A serial, eu já habilitei. Então aqui tem dois modos de habilitar, tá? Aqui ele está perguntando se você quer que a sua serial ela atue como um shell, tá? Pela serial. Então eu posso conectar na serial e acessar o shell remotamente desse dispositivo pela serial. Então isso é uma possibilidade. Depois eu posso mostrar isso para vocês. Então, em vez de SSH, por exemplo, eu posso abrir uma conexão via TTL, via UART, né? E controlar o shell remotamente. Então isso é uma possibilidade, tá? Via USB, por exemplo. Se eu tiver um conversor USB serial, eu acho que eu tenho um aqui, vou mostrar para vocês. Aqui, ó. Deixa eu parar a câmera só para vocês verem aqui, ó. Estão vendo aqui, pessoal? Então esse é um conversor USB serial, tá? Se está escrito aqui, está para ler. Isso, USB to TTL. Está bem pequenininho aqui, tá? Depois eu posso mostrar. Então eu conecto a interface serial aqui nesses pinos e eu conecto na USB do meu computador, nessa USB aqui, e eu faço uma conexão direto no meu PC com o driver, né? E converso com a serial direto aqui pela porta USB. Então essa é uma possibilidade, tá? Então voltando lá, se eu quiser fazer um acesso ao shell, né, da RESP nesse caso, eu configuro desse jeito. Então eu não quero, vou falar que não. Opa, vou falar que não. E aqui ele está perguntando, você gostaria que a porta serial do hardware, né, tivesse habilitada? Eu vou dizer que sim, tá? Então ele vai dizer, ó, serial login desabilitado, serial interface habilitado. É isso que eu quero, tá? Como eu não mudei nada, né, porque eu já fiz isso, já dei boot, ele não vai pedir para dar boot. Mas se você não tivesse ainda feito, ele ia pedir para dar boot na RESP, tá bem? Então, a partir de agora, eu posso usar, né, um programa que é o Minicom, tá, para fazer o teste para ver se a RESP está funcionando. Então, deixa eu só pegar aqui. Então, aqui, ó. Minicom, vou definir o baud rate. E aqui eu posso colocar qualquer baud rate, porque eu vou fazer a comunicação da RESP com ela mesma, tá? Então vai ser só o loopback, né? E aqui o device que eu vou usar é o serial 0, tá? Então aqui ele abre o Minicom e eu tenho a possibilidade, né, de escrever e receber. Então o Minicom ele tá lendo e escrevendo ao mesmo tempo. Nesse caso, ele vai dar um loopback. Então eu estou digitando aqui no teclado, tá? E aí ele está mostrando o meu feedback direto ali da RESP. Então, só para vocês terem uma ideia do que está acontecendo, não sei se vocês estão vendo a câmera aí. Estamos sim. Tá. Então deixa eu só aumentar aqui para eu ver, dar um feedback da câmera. Então o que está acontecendo eu estou acessando essa RESP aqui e esse é o loopback. Ó. Opa.
esses dois pinos, RX-TX, está indo para cá e voltando. Tá? Então, vocês continuam vendo o terminal na tela também? Aham. Tá, então eu vou clicar aqui, ó, e continuar digitando aqui alguma coisa. Então, se eu vier aqui e arrancar um dos cabos, ó, ele para de digitar. Eu estou continuando a digitar e ele não vai. Tá? Mas ele não dá erro, estão vendo? Porque ele continua com a interface ligada. Se eu ligo de novo aqui, o cabo eu continuo digitando, ela continua indo. Então, só para demonstrar, né, o que está saindo, aqui é o TX, é o verde, está indo lá, voltando da RX e ele está recebendo o sinal. Então, só mostrando aqui a comunicação básica, né, quer dizer, o dispositivo de fato está funcionando. Então, vou sair esse Ctrl A, Z, opa, e aí eu dou um X aqui, Exit, ó, e termino o minicom. Tá? Para vocês verem um pouco dos devices, eu vou dar um ls aqui no /dev, tá? Só para a gente explorar, ó, o que tem lá. Né? Então, alguns desses aqui são devices seriais, todos esses TTY aqui são devices seriais, mas o que a gente está usando é o TTY AMA0. Tá? E eu tenho um hard link para esse serial 0 e 1. Então, eu vou dar um ls-la no /dev, e aqui a gente vai perceber isso. Né? Aqui, ó. O serial, desculpa, eu falei o contrário. O serial 0, que é o que nós estamos usando, nesse caso, é o TTYS0. E o serial 1, ele é o TTY-AMA0. Tá? Então, ele está apontando. Então, isso aqui é só um link simbólico, tá? Aqui um L, para facilitar o desenvolvimento. Tá? Mas eu poderia colocar esses nomes aqui também. Tá? Então, esses são os nossos links. E aqui vocês veem, ó, std-in e std-out também é um hard link, tá vendo? Ou, desculpa, um soft link, eu acho que é um soft link. Mas ele está aqui, ó, para processo self file descriptor 012. Vocês lembram que eu comentei disso aqui, pessoal? No vídeo? Aham. Tá? Então, ó, todo processo que eu abro, todo processo aberto, toda vez que você roda um processo, automaticamente o próprio processo ele abre 3 file descriptors. O std-in, que é o 0, o std-out, que é o 1, e o std-error, que é o 2. Então, aquele ID do file descriptor no Open, tá, já tem esses 3 no seu programa se você quer ou não. Tá? Que é o std-in, out e o error. Eles 3 arquivos já estão abertos para todos os processos, por padrão. Tá? Então, isso aí já acontece. Então, deixa eu só ver aqui que tem uma pergunta no chat para a gente continuar. Aí o Ellison pergunta, nesse caso seria possível utilizar somente um cabo para fazer esse loopback? Sim, esse loopback aqui você pode fazer com um cabo, um jumper dele para ele mesmo. Tá? Eu coloquei aqui para mostrar, tirando e colocando, e por outro motivo, eu não tenho um cabo fêmea-fêmea, tá? Para ligar um pino no outro. Eu estou sem cabo fêmea-fêmea. Eu tenho um monte de cabo aqui, ó, mas todos eles são ou ponta-ponta, né? Macho-macho, que a gente chama, ou macho-fêmea, que é esse ponta, que é assim. Ó, tá? Um tem uma ponta e o outro não. Tá? Então, infelizmente, eu estou sem o cabo para fazer essa ligação direta aqui. Mas, enfim, é demonstração, tá? E vocês ignorem esse circuito todo aqui, que isso aqui não tem nada a ver. Tá? Eu só estou usando aqui esse pino da protoboard para fazer essa ligação direta. Ok? Beleza. Então, assim, eu vou falando um pouquinho da parte de eletrônica para vocês, apesar de que a gente não vai se aprofundar muito, tá? Mas é muito importante que vocês tenham conhecimento sobre isso. Inclusive o seguinte, que a porta da RESP, ela opera a 3.3 volts. Tá? Então, eu não posso ligar um dispositivo com mais de 3.3 volts aqui, porque senão eu queimo as portas da RESP. Tá? Então, tem que tomar muito cuidado. Aqui eu estou ligando ela nela mesma, sem nenhum tipo de circuito a mais, então eu não tenho preocupação, porque eu sei que a tensão, o nível de tensão ali está correto, né? Está adequado. Ok? Beleza, vamos seguindo então aqui em frente. Tá? Bom, o próximo passo
pessoal, é a gente testar o loopback, né, como eu fiz lá no vídeo, e vocês vão fazer. Então, eu vou pegar aqui o endereço do repositório. Então, já vou ligar Professor, o ngrok. Pode falar. desculpa. Tive uma dúvida agora na protoboard aí. Se você Aham. tiver esse sistema que você tem, que está conectado mais de um device, né? Se os dois estiverem conectados ao mesmo tempo, teria problema com a voltagem? Ou ele é isolado? Ligar mais de um device, como assim? Por exemplo, você tem aí a RESP e você tem outro Sim. sisteminha ali, né? Sim, aqui Aí tem você uma falou que ESP e uma RESP lá. isso. Tá. A voltagem de um influencia no outro, eu não sei como que isso funciona. Porque você falou que a RESP só pode receber 3,3 volts, certo? Certo. O outro sistema influenciaria nisso? Tipo, mudaria a voltagem, alguma coisa assim? Então, isso depende da voltagem, né? Da tensão, na verdade. Tá? A voltagem é errada, pessoal, mas é tensão. É porque voltagem é o termo popular, né, que a gente chama. Uhum. Mas é isso. Depende, tá, do que você está fazendo. Aqui eu teria que abrir um parêntese um pouco maior sobre circuitos elétricos. Eu não vou fazer muito isso, mas já já eu vou mostrar porque eu vou ligar no Arduino, que está mais à frente ali, ó, tá, aqui, e o Arduino está operando a 5 volts. Então, estou ligando a outra RESP lá, eu já vou mostrar isso para vocês como é que funciona, tá? Como é que é o circuito de compatibilidade com isso. Então, se você ligar um no outro e eles tiverem tensões diferentes, você tem que fazer um levantamento ou abaixamento de tensão para comunicar, tá? Senão não vai funcionar. Depois eu vou entrar um pouquinho, fazer uma breve descrição de circuitos para vocês terem uma noção, tá? Até para quando a gente começar a trabalhar com a ESP, e dispositivos externos, que vocês não queimem os dispositivos de vocês. Mas, assim, eu vou tentar fazer o mais user-friendly possível para vocês não terem necessidade de ficar calculando muita coisa de circuito, tá? Mas, assim, esse é um ponto interessante porque, de fato, esse mundo, né, de circuitos embarcados, de sistemas embarcados como um todo, tá? Ele é complexo porque ele exige todo esse tipo de conhecimento. Tá? Então, você está fazendo um software. Tá? Se você está fazendo um software baseado num hardware que já existe, basta você ler o datasheet daquele hardware, quer dizer, a descrição técnica do hardware, e usar os dispositivos que já estão prontos. Tá? A maioria dos sistemas embarcados não são coisas prontas. Então, as empresas elas desenvolvem tudo. Elas desenvolvem todo o hardware, todo o circuito que está em volta dele, e esse hardware ele é específico para as funções desse dispositivo. Então, é necessário, praticamente obrigatório, o trabalho em conjunto da equipe de hardware e a equipe de software para fazer isso funcionar. Tá? Então, é um trabalho em conjunto. Então, acaba que a equipe de software ela vai ter uma noção, alguma coisa do hardware, tá? Não muito baixo nível, porque realmente é um conhecimento bem específico, tá? de eletrônica, que todos vocês podem aprender, dependendo do interesse de vocês, mas assim, não é tão simples assim. Tá? A parte de circuitos varia muito. Por exemplo, uma coisa é a gente falar de circuito digital. Né? Eu estou recebendo um dado a 3.3 volts, 0,1, né? 0, 3.3, 0, 3.3. Outra coisa é um sistema analógico. Então, eu posso colocar lá um circuito que está me dando um sensor de 0 a 1000. E aí eu tenho que ler naquela faixa de 0 a 3.3, mas eu não é só 0, 1. É 0 e milhões de opções entre o 0 e 1, entendeu? Aí eu tenho que fazer uma série de compensações, aplicar filtros. Depois eu vou dar uma pincelada numa aula sobre a parte de eletrônica analógica, só para vocês terem uma ideia, porque nós vamos usar vários sensores aqui na disciplina que eles são analógicos, mas nós vamos usá-los já como interface. Em alguns deles a gente vai usar ele analogicamente e outros já vão ter uma interface digital pronta, tá? Eu estou com um deles aqui, mas eu não vou mostrar agora porque ele está dentro de um plástico, senão eu vou ter que abrir aqui. Mas oportunamente a gente vai chegar nisso. Tá ok, pessoal? Beleza, professor. Tá.
Então, continuando, né? Continuando aqui, ó. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar lá o endereço do nosso repositório, tá? Eu vou criar aqui uma pasta FSE, tá? Aqui eu estou na RESP de vocês já, tá? Opa. Pronto. Tá. Então, clonei essa pasta. Vou fazer o seguinte, pessoal. Deixa eu abrir já o ngrok. Então, vou dar aqui um ngrok e a porta TCP 22. Pronto. Então, a conexão, ó, o endereço é esse aqui, pessoal. Tá? Passar aí para vocês no chat, pra vocês copiarem. E a porta de acesso é essa. Então, lembrando do comando de acesso. Então, vocês vão dar um SSH, escrever o nome do usuário de vocês, que é, lembrando, né, da aula passada, é o primeiro nome e o último nome, tudo concatenado minúsculo. Então, o usuário de vocês vai colocar aqui o endereço e a porta no final. Tá? Então, esse vai ser Ó, já tem duas conexões. Então, conectem aí, pessoal. Me dê o feedback se está funcionando. Tá sim. Tá, né? Beleza. Então, nós temos aí o serviço funcionando. Tá? Ainda não coloquei o endereço fixo, tá, pessoal? Eu estou testando mais algumas coisas aqui antes de colocar. Então, aqui eu fiz um clone. Bom, seguindo, né? Eu fiz o clone aqui do projeto da UART, Raspberry Pi. E esse projeto, Opa, deixa eu entrar aqui na UART. Opa. Então, eu tenho uma estrutura de pastas, binário, include, obj, source. Se eu der um tree aqui, ele vai mostrar que eu só tenho um arquivo que é a main, que é exatamente aquele exemplo da UART, tá? Então, vou entrar aqui, deixa eu ver se eu tenho Vim aqui, tem. Tá. Então, vou editar a main. Então, convido vocês a fazerem isso já, tá, pessoal? Então, baixem aí o repositório e a gente vai seguindo aqui, tentando fazer juntos. Então, baixem o arquivo do repositório e aqui nós vamos entrar na main. Eu estou editando o arquivo da main. Tá? Então, aqui tem main. Estou abrindo o art serial 0, tá? Que é essa daqui, com aqueles parâmetros. E o bitrate que eu estou colocando aqui é o 115 e 200. Então, essa é a velocidade de comunicação que nós vamos utilizar. Tá? Professor, Oi. o meu SSH fica muito lento para escrever o código. Eu posso só escrever na minha máquina e passar por SCP? Perfeito. Pode fazer tudo local. Beleza. Se você quiser. Tá? Obrigado. Do jeito que está o Makefile, do jeito que eu coloquei o Makefile aí agora, ele está apontando para o GCC da RESP, o GCC nativo. Tá? Então, se você compilar na sua máquina, não vai funcionar quando você mandar o binário só por SCP. A não ser que você faça o cross-compile. Então, na próxima aula a gente vai brincar mais com o cross-compile, mas se você quiser agora, manda só o arquivo, compila na RESP, ou se você já tiver o cross-compiler configurado, também tanto faz. Beleza. Tá? Então, vejam aí se funciona. Tá? Professor, Oi? eu tive uma dúvida. É para clonar todo o projeto do seu repositório ou é só o main.c? Não, você pode clonar o projeto do repositório UART Raspberry Pi. É esse link aqui, ó. Eu vou colocar aqui no chat o link só do repositório, tá? Que é esse aqui, ó. Aí ele vai clonar
as pastas bin, esse projeto que eu coloquei aqui para vocês. Ele vai clonar aquela pastinha que tem o binário, a pasta source, inc, tudo direitinho, makefile e o main. Entendeu? É só dar o git clone Sim. nesse endereço. Ó. Então, é assim, ó, eu vim aqui, né? Eu estava na minha pasta do projeto, FSE, e dei um git clone desse endereço. Tá? Aí ele vai clonar o projetinho só da UART, né? Só isso. Tá? Então, só isso. Alguém está tendo dificuldade, pessoal, de fazer essa parte? Não. Vão me dando feedback, pessoal, senão a gente vai fazendo e não vai... Vamos ver se vai dar certo. Professor, Oi? não vai dar problema ter um monte de usuário escrevendo no mesmo dispositivo do serial? Vai, mas aí cada um de uma vez, tá? Ah, Vai dar tá. certo. Isso já vai acontecer já já. Mas é um de cada vez, tá? Então, na verdade, vocês vão abrir o dispositivo, enviar um dado e depois vão ler e vão desligar. Tá? Essa é a ideia. O arquivo, a ideia desse exercício é que vocês não vão ficar com o loop com o negócio aberto para sempre, entendeu? Então, vocês vão dar enter, ele vai executar e vai desligar. Tá? Um de cada vez. Tá? Entendi. Então, essa é a ideia. Beleza. Então, vamos tentar rodar. Deixa eu tentar rodar primeiro aqui. Deixa eu só fazer o teste aqui rapidinho. Eu vou dar um make no projeto e vou executar. O binário chama binário do jeito que está no makefile, tá? Então ele escreve e lê, tá? Então só para testar aí, pessoal, tá funcionando. Então o que eu quero, enquanto eu resolvo aqui o do Lucas, peço que vocês façam o mesmo, tá? Verifiquem se vocês têm permissão para escrever na UART, tá? Senão eu tenho que fazer um ajuste aqui das permissões. Vamos lá, pessoal, enquanto o Lucas testa, quem mais conseguiu ou quem está com alguma dificuldade de acessar? Professor, às vezes ele dá que lê os bytes e às vezes ele dá que não conseguiu achar que não tinha dados para ser lido. Aí eu acho que Tá. você botou no vídeo aquele sleep, não foi? Acho que era para não acontecer isso. Sim, eu coloquei o sleep. Só que aí é o problema, ó, vou colocar aqui, ó. O meu deu certo agora. Conseguiu, funcionou. Tá. Lucas, me dá o feedback aí, vê se você conseguiu acessar a pasta. Eu não estou vendo aqui seu retorno. Então, Ivan, a questão aí é a seguinte, às vezes tem várias pessoas tentando ao mesmo tempo, tá? E aí realmente vai dar conflito, tá? Mas paciência, tenta repetir aí e ver se funciona. Acho que a maioria conseguiu aqui, pelo menos o feedback de vocês está sendo positivo. Já, tenta aí. Bom, pessoal, acho que a gente avançou menos do que eu previ na aula, né? Porque essa aula de exercício prático ela é meio complicada, tem muita coisa para testar e principalmente assim remoto fica um pouco mais difícil que todos consigam dar o feedback. Mas qual que é o exercício agora que eu vou pedir para vocês fazerem, pessoal? Eu vou demonstrar, tá? Eu vou mostrar aqui a tela, compartilhar a tela, especificamente do exercício. Então eu vou compartilhar aqui a tela do Moodle. E o exercício é esse que está lá, o exercício 1 na UART. Tá? Então, qual que é a ideia desse exercício? O objetivo é vocês exercitarem o acesso ao UART de maneira um pouco mais completa. Tá? Então, agora vocês vão começar a estruturar um programa. Deu certo, né, Lucas? Que bom. Então, estruturar um programa onde nós vamos fazer o seguinte. A ideia é exercitar aqui o POSIX, né? Comunicação com a UART. O circuito esquemático, isso aqui é um exemplo de circuito, tá? É isso que eu estou montando aqui
na RESP e ele já vai funcionar. Aqui é um level shifter, né? Então aqui é uma RESP com 3.3 volts, aqui é um Arduino com 5 volts, tá? Então a comunicação ela tem que ser transformada de 3 para 5 volts. Isso eu já vou mostrar aqui como é que eu fiz na placa para vocês verem. E as funções, a ideia é vocês usarem o Open, Close, Write e Read, né, do POSIX, tá? Usando esse arquivo que eu passei do repositório como template, como base. Tá? E a ideia vai ser o seguinte, vocês vão criar um programa em C, na Raspberry, e ele vai ter que ser capaz de fazer a comunicação com a porta serial, tá? Fazendo a escrita e leitura de dados. Tá? Então essas duas etapas vão ter que acontecer. Na escrita de dados, tá? Basicamente, nós vamos ter um padrão. Toda vez que vocês forem escrever, vocês vão mandar um dado. Tá? Aqui é um protocolo bem simples, tá? Depois a gente vai sofisticar um pouco mais, mas só para começo de conversa, para ver se vocês estão conseguindo acessar de fato. E aí todas as mensagens de solicitação elas devem ser enviadas pela porta serial no seguinte padrão. Tá? Vocês mandam o código do comando solicitado de vocês. Então, vocês vão mandar o código de acordo com a tabela que eu já vou mostrar. E mais as 4 últimos dígitos da matrícula de vocês, em formato char. Tá? Então, um exemplo de mensagem. Tá? Então, eu vou mandar 1 byte. O código de comando é 1 byte só. Tá? Então, aqui estaria o byte em formato hexadecimal, tá? Mas é o A3, né? Em hexadecimal, que seria 163 em decimal, e uma matrícula, por exemplo, com final 4521, tá? Por exemplo. Então, você mandaria 5 bytes, esse comando e mais os 4 bytes da matrícula. Então, isso aqui seria uma possibilidade, ó, tá? Ou colocando AX, 0xA3 aqui, como char, né? Isso aqui. Então, você pode criar uma string desse modelo aqui para enviar, tá? Ou como vocês quiserem criar a string, concatenar a string, tá? E aí você manda o comando... Peraí, desculpa. Isso, aqui é o comando, né? E vamos ter mensagens também de envio de dados que serão compostas pelo comando mais o dado e mais a matrícula. Então, vocês teriam que colocar... Esse aqui é só um comando... Você teria que colocar o dado aqui depois do comando e depois a sua matrícula. Tá? Então, no caso de envio de uma string, o formato será comando, tamanho da string, mais a string, mais a matrícula. Então, a ideia aqui é que existe um protocolo para a gente começar a interagir. É um protocolo simples. Tá? Para a leitura de dados, tá? Você vai seguir o mesmo padrão, só que você vai colocar o comando do dado que você quer ler. Então, a leitura de dados deve seguir o padrão de retorno da tabela 1, que é esse padrão aqui, onde você vai enviar, vai receber um dado, e para os valores inteiros ou reais, deverão ser lidos 4 bytes e armazenados em uma variável int ou float, respectivamente. Tá? E a leitura de strings, a mensagem de retorno irá conter o número total de caractere da string primeiro, no primeiro byte, tá? Entre 0 e 255, então nunca vai estar sendo enviada, nesse caso aqui, uma string maior do que 255 caracteres. E aí depois é possível ler o conteúdo da mensagem a partir, né, dos N caracteres que você vai ler em seguida. Tá? Então, esse é o formato da mensagem que nós vamos trabalhar aqui na serial. É um formato simplificado, tá? Sem código de correção, sem uma série de coisas. Depois a gente vai incrementar esse exemplo. E os códigos que estão implementados no dispositivo com o qual vocês vão interagir, eles são o código A1, A2 e A3, então, né, isso aqui em hexadecimal, tá? Então você faz uma solicitação do dado inteiro no A1, então você vai ter um retorno de 4 bytes, uma mensagem de 4 bytes
mostrando ali o resultado. Depois, se você mandar aqui o A2, você vai fazer uma solicitação de um dado real, você vai receber 4 bytes e vai escrever no float. E a solicitação de uma string, você vai receber aquele formato, né? 1 byte com o tamanho e um caractere aqui com o conteúdo da string. Tá? E os códigos para envio de dados, se você quiser enviar um inteiro, você vai ter que mandar um código, né, dizendo que você está enviando, que é esse B1 em hexa, tá? E mandar os 4 bytes se for um inteiro, B2 com mais 4 bytes se for um float, e o B3 mandando o tamanho e a string se for uma string. Tá? E aí o programa deverá ser estruturado em funções, então não é para colocar tudo na main, quer dizer, comecem a usar, né, um pouquinho de estrutura para vocês, e se vocês quiserem criar múltiplos arquivos para as bibliotecas, melhor ainda. Tá? Então, estruturado em funções para acesso à porta serial, abrindo e fechando o arquivo do device UART, para evitar a concorrência com outros usuários. Então, toda vez que você fosse comunicar pela UART, você abre a UART e depois você fecha. Tá? Não, quer dizer, você manda o dado, espera, recebe a resposta e fecha o dispositivo. Tá? Porque na aula que vem nós vamos fazer isso aqui com todos funcionando. Então, isso vai ser importante para que funcione dessa maneira. E cada função de solicitação e envio deverá ser acessada através de um menu na linha de comando. Então, a ideia é, quando abrir o programa, você vai ter um menu, ó, quero enviar isso, quero receber aquilo e assim por diante. Então, você seleciona a opção do que você quer fazer, da função correspondente, e envia ou recebe o dado. Tá? O código de exemplo é esse aqui, já está disponível lá no Git, até um pouco modificado. Esse aqui estava... Acho que é isso mesmo, acho que é o mesmo código. Tá? Aqui está escrito teste, acho que lá está hello, mas enfim. Essa é a ideia do código. Tá bem? E aqui tem... acho que é isso. Tá? Então, vocês vão usar esse código como base para descrição do programa de vocês. Tá bem? E eu vou, para finalizar a aula já, para a gente não avançar muito na hora, né? A aula prática normalmente demora um pouquinho mais, eu vou mostrar só aqui o setup, tá? Já configurado e uma comunicação de exemplo acontecendo. Então eu vou parar aqui o compartilhamento, vou mostrar aqui para vocês, tá? Esse é o dispositivo. Então, essa é uma outra RESP, não é a RESP que está ligada atualmente, mas esse dispositivo vai estar ligado na RESP de vocês. Então, essa é uma segunda RESP e ela está ligada, né? Vejam aqui o RxTX, né? Só que aqui eu liguei um terceiro fio, que é esse fio preto, que é o ground, tá? É o terra, é o fio terra, tá? Então, os dois dispositivos, tanto a RESP quanto o Arduino, eles têm que estar no mesma referência de tensão, que é esse terra aqui, senão eles não conseguem se comunicar só pela UART. Tá? Porque senão eu vou estar mandando de 0 a 3, mas aqui eu não tenho referência quem que é o 0. Então, basicamente, esse fio preto está mostrando, ó, a referência do 0 aqui, que está na porta 1, 2, 3, 4, 5, 6, na porta 6, tá? Que é o ground, ela está ligada no mesmo fio terra do Arduino, que está aqui. Okay? Então, se vocês forem ver, ó, o Arduino tem esse fio preto dele, que está ligando aqui nessa trilha do ground, no mesmo da RESP, tá certo? Então, ele mostra que a referência dos dois está em 0. E aqui eu estou ligando o TX, a transmissão da RESP, direto na recepção do Arduino, esse fio amarelo. Tá? Por que eu posso ligar direto? Porque a RESP ela manda no máximo 3.3 volts. E o Arduino ele consegue ler até esse ponto, ele consegue ler até 5. E 3.3 para ele ainda é um sinal de 1. Tá? Então você não precisa, nesse caso aqui, fazer uma conversão do sinal para cima. O TX do Arduino, por outro lado, tá, ele tem que ser rebaixado para 3.3 volts. Então, não sei se vai dar para ver aí,
mas depois eu vou colocar o diagrama do circuito. Eu não tenho um level shifter aqui, que ele faz isso automaticamente, é um circuito integrado que passa de 3 para 5 e vice-versa. Então eu coloquei o que a gente chama de um divisor de tensão aqui. Então uma combinação de alguns resistores, tá? Onde foi possível fazer dar o sample aí. Então, basicamente, é esse circuito elétrico aqui. Ó. A entrada de 5 volts do Arduino está passando por um resistor de 1K e depois passa por um resistor de 2K ohms e aqui é a saída de 3 volts no meio. E aqui é o terra. Tá? Então, isso aqui é circuito elétrico, né, eletrônico. Vocês não precisam necessariamente usar isso aqui, mas depois eu vou deixar esse esquemático para quem quiser replicar, quem tiver a RESP, quiser replicar esse ambiente. E a gente depois vai ter a oportunidade de fazer comunicação da RESP com a ESP. Só que a ESP é mais fácil porque ela também é 3.3 volts, então não precisaria dessa comunicação. Tá? Mas no futuro, se vocês forem fazer lá em PI, PI2, projetos, é importante saber um pouquinho disso. Tá? O pessoal da eletrônica vai auxiliar vocês. Então, essa é a comunicação. E aqui no terminal do Arduino, o que acontece? Eu tenho o código rodando, que é a contrapartida desse código que vocês vão observar aí. Tá? E esse terminal do Arduino, eu vou abrir aqui o terminal dele só para vocês verem funcionando. Deixa eu habilitar agora aqui o compartilhamento para vocês verem de novo. Vou mudar a câmera, tá. Então aqui no terminal, vocês estão vendo o terminal, pessoal? Vão me dando feedback. Estamos sim, professor. Tá. Então aqui no meu terminal, ó, eu tenho aqui é só a main.c, tá? Então nessa main.c, o que eu fiz? Tá? Eu peguei o mesmo código base que estava lá para vocês. Não, esse aqui está errado, peraí. Não era isso, não. Deixa eu só ver por que eu acho que eu estou no arquivo errado. Só um minutinho. Ah, tá aqui, ó. O Art Raspberry Pi. Arduino. Tá. Aqui está um projeto, tá? Eu tenho a main, então eu vou dar um vim aqui, source, main. Tá? Então o que eu fiz? Para mim a aula acaba... o tempo da aula mais 15 minutos. Ou mais 25, de acordo com o Wanda. Chegou é tudo isso? Não, mas nós hoje já vamos terminar, tá, pessoal? Ok? Então aqui, ó. Eu só vou mostrar isso aqui porque o exercício é para casa, tá? Então, se vocês puderem ficar aí só mais um minutinho, só para ver isso aqui. Então aqui, ó. O que eu fiz, tá? Aqui é só uma gambiarra, tá? Então eu peguei o buffer de TX e peguei a posição 0 do buffer, eu estou mandando esse A1 aqui. Estão vendo? Esse é um dos códigos que está lá na tabela. Tá? Obviamente vocês vão ter que transformar isso em função. Tá? Então eu envio esse A1, dou um sleep de 1, espero a resposta. Tá? O sleep nem precisa ser 1 tanto, que é muito longo, mas basicamente é isso. Então eu saio daqui, deixa eu ver se ele já está... Acho que ele já está compilado, eu não fiz a mudança, tá? Mas por via das dúvidas, vou compilar aqui. Opa. bin/uart. Tá, então compilei de novo. E agora eu vou... Peraí. Deixa eu habilitar aqui o Arduino, só para ver se ele está funcionando. Ok. Deixa eu ligar aqui. Terminal do Arduino. Tá. Eu não vou conseguir mostrar os dois ao mesmo tempo, mas eu vou fazer um setup para... Opa, não é isso que eu quero. Eu quero executar o bin/uart. Tá? Então, ele vai receber um dado, que é uma interrogação aqui qualquer. Tá? Eu não formatei, mas já vou mostrar para vocês. Então, mostrando aqui, pessoal, outra tela, o que acontece? Ó? Vou mostrar a tela do Arduino em si, recebendo. Tá? Então, esse aqui é o terminal do Arduino.
ele está dando um eco, eu tenho uma interface de debug, então tudo que ele recebe, ele dá um print na tela do que está acontecendo. Então aqui eu vou mais uma vez executar, então vocês veem lá, comando recebido A1, isso aqui é o Arduino que está me dando um output, e ele está dizendo assim, solicitou um inteiro. Então o código A1, né, que seria o 0xa1, ele é de solicitação de um número inteiro. Então o que está acontecendo no terminal aqui no nosso terminal da RESP é que eu estou recebendo esse número inteiro. Tá? Então, só para a gente deixar claro. Então, só que o que acontece? Né? Eu estou imprimindo uma string, então obviamente ele está imprimindo um negócio errado. Então eu vou entrar aqui em source, main, e eu vou só mudar lá no final, tá? Em vez de imprimir o dado... Onde é que eu estou imprimindo aqui? Ah, lá no final, peraí. Em vez de imprimir o dado como string, por exemplo, nesse caso eu sei que é um inteiro, tá? Eu estou, né, passando por cima aqui, nesse caso eu sei que é um inteiro, então eu vou imprimir ele como inteiro, só a posição 0 do buffer, tá? Então eu vou colocar aqui a posição, desculpa, a posição 0 não, né? Eu vou imprimir o buffer como inteiro, que é ele inteiro aí. Vamos ver se vai funcionar. Pera aí. Deixa eu dar um GCC aqui, ver se ele vai deixar. Essa gambiarra deixou. Então eu vou lá, binwart, tá? Então eu recebi esse número inteiro aqui, tá? Acho que a formatação dele não está certa, tá? Mas só para vocês verem aqui o que está acontecendo. Então eu mando e eu recebo um número, tá? Aqui nem está consistente, então acho que eu estou lendo, na verdade, a posição de memória daqui, né? Então vamos lá. Então deixa eu fazer o seguinte aqui. Então eu estou lendo direto o buffer. No caso, deixa eu ler só a posição 0 do buffer, que vocês vão ver que tem mais consistência. Tá? Nesse caso aqui seria um char, né? Então vou dar um GCC, executar. Então, valor 3 aí que eu estou recebendo. Tá vendo? Ok? Professor. Entendido, pessoal? Pode falar. Aham. Não, então você está mandando a solicitação para o Arduino e o Arduino está retornando esse número aí, né? Pelo serial. Exato. É isso, né? Beleza. É isso, tá? Então, qual o exercício de vocês? Tá? O exercício que está aqui proposto... Cadê o... Aqui de novo. Deixa eu compartilhar aqui a tela só para ficar claro e a gente finalizar a aula. A plataforma vai ficar disponível para vocês, eu vou mandar o link permanente, o link permanente de acesso. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão implementar esse programa que consegue fazer todas essas funções aqui. Tá? Então, o que eu quero de vocês é que tenham um menu, né, em linha de comando, direto ali, onde vocês conseguem selecionar qual opção. Se é para enviar um dado, receber um dado, e esse dado pode estar pré-definido, tá? Você pode colocar lá para o usuário mandar, então você pode, se quiser, colocar a opção dele escrever o dado que ele quer mandar, seja ele int, float ou uma string, né? E vocês vão receber um dado do Arduino. Tá? Então esse vai ser o procedimento. E usando aquele formato que está lá. Tá? Então a ideia é que vocês quebrem um pouco a cabeça, tá? Para fazer isso. Eu vou deixar a plataforma disponível até terça-feira, configurada para essa função. Tá bem? Então só vou deixar uma RESP configurada, cada um trabalha no seu horário. E se tiver alguma dificuldade, professor, caiu a conexão, estou com dificuldade, vocês mandam mensagem que eu dou uma olhada aqui se está tudo certo. Tá? Mas a princípio essa plataforma vai ficar ligada, disponível para vocês fazerem esse exercício. E na aula que vem, a ideia é a gente demonstrar, e eu vou pedir para vocês fazerem algumas modificações, porque eu já vou ter atualizado esse código do Arduino com alguns outros pontos, e ver se vocês conseguem atualizar o software de vocês para fazer a mesma mudança. Tá bom? Então, acho que tem alguém aqui com a mão levantada. Gustavo, pode falar.
Sim, eu tava com uma dúvida na hora que eu tava rodando o Hello World lá, eu troquei a mensagem e de uma vez ou outra tava aparecendo a mensagem de outras pessoas. Tem como escalonar isso, tipo, fazer a Rasp esperar a minha mensagem ou só paciência? Não, porque o que que acontece? Como você está usando o mesmo canal de comunicação, é um canal físico, entende? E esse canal físico, a UART, ela tem um buffer. Então vamos supor que você escreve 500 caracteres nesse buffer e depois lê um só e sai. O próximo usuário que entrar e tentar escrever nesse buffer, ele vai ler aquele lixo que você deixou lá, entendeu? Se ele não resetar, obviamente. Então, Ah, assim, depende da comunicação. Vocês estão compartilhando um mesmo canal físico, tá? É óbvio que aqui é um exercício de sala de aula, não é a situação ideal, né? O dispositivo embarcado, você não estaria fazendo isso necessariamente, mas isso é uma questão até de robustez do software, tá? Ignorar o que está lá. Então, é possível limpar e não usar a mensagem dos outros. Então, tem que tomar muito cuidado, porque como são processos em paralelo, o que está acontecendo, né? Se várias pessoas deram enter, né, na execução do programa, um programa vai abrir a UART, vai limpar o buffer da UART, vai escrever alguma coisa e ele pode ser interrompido pelo escalonador do sistema. Tá? A gente não está fazendo nenhum tipo de bloqueio entre processos, é possível fazer também. Tá? Quer dizer, a gente pode sofisticar mais o sistema aqui, mas a gente não está fazendo esse tipo de bloqueio. Então, se o processo foi interrompido, um outro entrou, escreveu alguma outra coisa, tá? Deu flush de novo e escreveu alguma outra coisa, deixou alguma coisa lá, saiu e agora você está lendo alguma coisa e essa uma coisa que você está lendo, vamos dizer assim, é a comunicação do outro, né? Do vizinho. Entendeu? Então, assim, tudo isso tem que ser pensado, tá? Se você está num ambiente compartilhado, vamos supor que você tem vários dispositivos, você quer comunicar do seu dispositivo embarcado com vários dispositivos via UART, você tem que fazer esse tratamento. Tá? A gente pode trabalhar nesse tratamento se a gente quiser como exercício numa próxima etapa. Tá? Na próxima aula a gente vai ainda continuar na UART, mas nas próximas semanas a gente vai trabalhar com todos os outros periféricos. Tá? Eu tenho vários sensores aqui. Ó. Esse aqui é um sensor de umidade, temperatura e pressão que a gente vai usar para comunicação nela. Tá? Tem um outro sensor aqui que já está preparado aqui na placa, que é o sensor, esses dois aqui. Ó. Esse aqui também é sensor de umidade e temperatura. Esse aqui é mais simplesinho, esse azul. E esse branco, ele é um pouco mais preciso, tá? Esse branco aqui. Então ele é mais robusto, ele dá mais precisão na leitura, esse daqui, tá? Esse branco. E esse azul é mais baratinho, mas também tem um erro grande, por exemplo, a umidade é mais ou menos 5 ou 10%, tem um erro associado muito, muito elevado, tá? Então, é isso que a gente vai começar a trabalhar nas próximas aulas. A gente vai fazer exercício com vários periféricos, ok? E para finalizar a dúvida ali do João, pode falar, João. Professor, na hora de transmissão de bytes, você vai transmitir para o Arduino, né? Para o Arduino, exatamente. Isso. Aí, nessa transmissão, eu preciso ter algum dado de volta, por exemplo, printar o que eu transmiti, ou só escrever lá que eu enviei o byte mesmo e já está... Não, pode só transmitir. Tá? Beleza. A ideia é você conseguir transmitir e receber. Tá? Depois, na aula que vem, eu vou montar como se fosse um painel e vocês vão ver acontecendo. Né? O que você está transmitindo está sendo recebido aqui. Eu vou deixar um painel ao vivo aqui, vocês transmitindo e vocês recebendo. E o dado que vocês recebem vai depender da matrícula de vocês. Tá certo? Uhum. Então, eu vou fazer uma alteração aqui no código e aí vocês vão ver que vocês vão estar recebendo dados específicos. Cada um vai estar recebendo de acordo com a matrícula. E na hora de leitura, de solicitação de dado, o Arduino vai mandar um dado que está configurado para ele mandar, um dado qualquer? Isso, Ou vai ser um dado exatamente. especificado por mim? Ou Não, só vai o ser um tipo eu vou dado... especificar? Não, vai ser um dado qualquer. Entendi. Tá? Esse é o primeiro exercício só para vocês estabelecerem uma comunicação. Uhum. Para onde que nós estamos indo? Tá? Nós estamos indo para um ponto onde eu vou definir um equipamento e os códigos de comunicação com esse equipamento, o protocolo da mensagem vai acionar coisas no equipamento, entendeu? Uhum.
Então, vocês vão ter esse feedback. Tá bem? Mas, por enquanto, é só o exercício mínimo de falar assim, ó, consigo comunicar com a UART, estabelecer comunicação, ler e receber dados. Baseado nesse protocolo simples. Depois a gente vai sofisticar, colocar CRC e outras coisas. Beleza, Mas muito eu quero obrigado. só dar o exercício, só para a gente começar, porque estava muito na teoria até agora, né? Vamos começar a fazer alguma coisa prática. Mais alguma dúvida, pessoal? Podemos encerrar aqui, tranquilo? Tá? Então, acho que é isso, né? Então, todo mundo aqui já tem mais dúvidas? Não? Tá bom. Tranquilo. Então tá bom, pessoal. Então é isso. Obrigado aí pelo tempo extra, né? Um pouquinho de vocês, a gente ficar até um pouquinho mais, mas é só para a gente estabelecer essa comunicação. Eu vou mandar uma mensagem para todo mundo, tem alguns que não estiveram na aula hoje, mas para estabelecer e mostrar como que é o exercício para todos fazerem. Tá bem? E aí a gente vai se comunicando por mensagem. Se tiverem alguma dificuldade de acesso à plataforma, eu vejo aqui o que está acontecendo, ela vai ficar ligada no cabo ali 24/7, até a aula que vem. Tá? Eu vou desligar agora para reconfigurar, mas a partir do início da tarde já vai estar tudo funcionando. Ok? Beleza, professor. Então, beleza, pessoal. Boa tarde a todos. Boa tarde. Bom almoço. Bom E a gente almoço, se vê na tarde. terça. Valeu, professor. Até mais. Boa Tá bom, tarde. até mais. Professor, Tchau, boa tchau. tarde. Falou. Até mais.